Ok, professor. Boa noite, queridos alunos. Vamos voltar para a nossa disciplina de saúde coletiva. Hoje é a nossa aula número 9. Hoje é 7/10/2020, uma bela quarta-feira ensolarada, com 42 graus. E vamos falar sobre determinação social da saúde e da doença. Continuar esse assunto tão interessante, né? Então, ontem nós falamos sobre as iniquidades sociais, e aí hoje eu quero só para a gente poder distinguir esses conceitos do que é desigualdade, que são as diferenças sistemáticas na situação de saúde de grupos populacionais. Iniquidades são as desigualdades na saúde evitáveis, injustas e desnecessárias. Lembra que a gente falou ontem que algumas patologias ou alguns óbitos são evitáveis, né? Isso é uma iniquidade. Determinantes sociais de saúde são as condições sociais responsáveis pelas iniquidades. Gente, os DSS, né, os determinantes sociais de saúde, são, assim, um grande desafio, tanto à pesquisa quanto ao ensino. Por quê? Porque estabelecer essa hierarquia de determinações entre os fatores mais gerais de natureza social, econômica, política e as mediações através das quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupo e pessoas, já que a relação de determinação não é uma simples relação direta de causa e efeito. Porque, às vezes, a pessoa tem um problema de ordem de natureza econômica. Só que, às vezes, a pessoa que não tem um problema de natureza econômica, ela pode não ter qualidade de vida. Então, é muito complicado esse estabelecimento dessa hierarquia. Mas, ainda assim, não é impossível da gente ter uma relação, estabelecer essa relação dos determinantes sociais. Aqui é interessante a gente pensar que o Japão é o país com maior expectativa de vida ao nascer. Não porque os japoneses fumam menos ou fazem mais exercício, mas porque o Japão é um dos países mais igualitários do mundo. Só para você ter uma ideia, o Japão ele não tem o selo de erradicação da poliomielite. E o Brasil tem. Você sabia que lá no Japão tem poliomielite? Que é a paralisia infantil? Então, pessoal, só para você ter uma ideia, o que nós estamos debatendo são essas diferenças dos níveis de saúde entre os grupos e países, tá? Que estão relacionados com vários fatores e com o grau de equidade na distribuição de renda. E, como exemplo, aí a gente traz o Japão. Então, os determinantes sociais da saúde, nós temos aí diversos modelos que procuram esquematizar e tramar essa relação entre os diversos fatores estudados e observando através de diversos olhares e enfoques. Nesse primeiro modelo aqui, nós temos aí, nesse modelo, é um modelo que a gente fala, né, que é em camadas, né? Na verdade, o modelo ele não pretende explicar com detalhe as relações e mediações entre os diversos níveis e a gênese, isso é, o começo dessas iniquidades. Mas nós temos as camadas proximais, que são os determinantes individuais, e as camadas distais, que são os macros determinantes. Essa figurinha aqui está melhor para a gente ver, coloridinha. Então, dentro aqui dessas camadas proximais, nós temos a idade, o sexo e os fatores hereditários. Gente, tem desigualdades em relação à idade? Tem. Se você pegar um jovem de 20 anos, né? Mas isso é normal. E um idoso de 80, vai ter desigualdade entre a saúde de um, as condições de saúde de um e de outro. Isso é normal, certo? Então, os indivíduos têm essas camadas
E a próxima camada é o estilo de vida. Todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai chegar a uma certa idade. Existem doenças que são fatores hereditários que não tem como você estar prevendo, né? Mas algumas você pode bate-papo, quem é? Gente, o slide de vocês está aparecendo? Está aparecendo aí, gente, o slide? Sim. Ah, olha aí. Tá, viu, Dávila? Sim. Tá bom? Bom, atualiza o seu aí, Dávila. Então, a próxima camada são o estilo de vida dos indivíduos, certo? Então, tem pessoas que têm um estilo de vida destoante daquilo que é preconizado para que a pessoa tenha qualidade de vida. Não é porque a pessoa tem dinheiro que ele vai ter qualidade de vida. Às vezes, o fato de ter muito dinheiro faz justamente ele não ter um estilo de vida saudável. Aquelas pessoas, por exemplo, que trabalham em bolsas de valores, eles têm dinheiro, mas o que eles não têm? Qualidade de vida. A grande maioria vive estressado, eles precisam cumprir as cotas, eles ficam, muitos têm síndrome de pânico, tem um grande número de indivíduos com depressão. Vamos pensar em nós enquanto enfermeiros, certo? Nessa camada do estilo de vida dos indivíduos. Na enfermagem, geralmente, para a gente ter um pouquinho de dinheiro, a gente tem que trabalhar 2, 3 empregos, certo? Com isso, essa camadinha do estilo de vida, ela fica prejudicada. Porque é impossível você ter uma qualidade de vida tendo 2, 3 vínculos, gente. É impossível. Que horário que você vai achar para ter um momento de lazer? Tem gente que fala assim, para que momento de lazer? Quando morrer, descansa. Não, gente. Ninguém é máquina. Todo mundo tem que ter um estilo de vida saudável. Tem que ter um momento de lazer. Certo? A próxima camada são as redes sociais e comunitárias. Essas redes sociais não é rede social de internet, não, gente. São o grupo de apoio. Por exemplo, a mãe tem um filho bebê, vai trabalhar, ela tem que ter uma rede de apoio para que esse filho possa ficar bem assistido. Se ela não tem rede de apoio para esse filho ficar bem assistido, infelizmente, é um determinante social. Vai gerar um tipo de transtorno ou de doença nessa mãe. Porque a mãe vai ficar no trabalho, mas com a preocupação em quem? No filho, por exemplo, né? Então, redes sociais e comunitárias, redes sociais não tem nada a ver com internet, não, né, gente? Tem a ver com a rede de apoio, vamos dizer assim. As próximas camadas, então, são as condições de vida e de trabalho. E aí, aquele que a gente já falou, o desemprego, como é essa pessoa, né, tem acesso a um emprego de qualidade, ele tem um subemprego, porque às vezes a pessoa não está desempregada, mas ela tem um subemprego. E esse subemprego causa o quê? Doença. Às vezes não tem um emprego, causa doença, e às vezes ter um emprego também provoca doença, tá? Porque tem que ver a questão da insalubridade, como é que essa pessoa trabalha, como é que é o emprego dela, né? A questão da água e esgoto, que a gente já falou ontem, né? Pegamos aí o exemplo lá de Taquari, certo? Comparando aquela população com a população aqui do centro, nós temos aí diferenças gritantes, né? Serviços sociais de saúde também é outra camada interessante da gente estar falando das condições de vida e de trabalho. Nós temos um caso interessante, é o Covid. Vamos pensar no Covid. Eu ainda estou em alguns grupos dos amigos lá em Goiânia, né? Então, o pastor de uma igreja, que tem muito dinheiro lá em Goiânia, teve Covid. E aí ficou na UTI, imediatamente ele teve Covid e já foi pro Albert Einstein, tá bom? E um outro pastor de uma igreja menos abastarda também teve Covid.
Todo mundo orando, jejuando, campanha, aquela coisa de crente. Será que Deus ama um e odeia o outro? Como é que funciona isso? Ou é desigualdade social? Aquele que não foi para o Albert Einstein morreu. E o que foi para o Albert Einstein está cantando a vitória. Aí você vai, aí eu te pergunto, tô até abrindo a câmera aqui para vocês me verem. Isso tem a ver com Deus? Tem a ver com Deus? Minha crítica? Professora. Não, professora, gente! Oi! não tem nada a ver com Deus, porque o que acontece? O dono do Santander morreu e é um cara riquíssimo. Riquíssimo. É. A filha dele falou assim, dinheiro não tirou não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver de ser crente, de de nada. Dinheiro, só vai morrer de Covid quem tá pronto para morrer de Covid. Separou. Olha, a morte vem com a desculpa, e dessas aí a desculpa foi o Covid. Foi o Covid. Então, uma colega no grupo falando que Deus curou o pastor fulano, pipipi. Eu falei, amiga, ele foi curado, minha querida, porque ele estava na melhor UTI do Brasil. Ele teve os melhores acessos aos serviços de saúde. Minha filha, ali cura mesmo, não tem Covid não, meu amor. Ali, entendeu? Ele foi de avião de UTI, né? Então, você tem que dar mérito ao que é mérito, né? Mas, professora, tem um médico de 23 anos que ele deu Covid e morreu com 4 horas. Não foi o hospital que ele foi, não foi, realmente porque ele tinha que morrer de Covid. Então, é isso, gente. Outra camadinha é a habitação. Claro, né? Se a pessoa tem uma habitação insalubre, né? Então, ou ela não tem habitação, é um fator, né, de determinantes sociais, de desigualdade, né? O ambiente de trabalho contribui também, né? A educação e produtos agrícolas e de alimentos, porque hoje em dia nós temos aí uma produção de alimentos em grande escala. Com isso, tem o uso dos agrotóxicos. E esses agrotóxicos têm provocado vários casos. Não, doenças que você nem imagina. Até casos de abortamento. Cada dia se descobre algo novo acerca do uso dos defensivos agrícolas, né? E, por fim, a última camada são as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, que também fazem parte aí desses determinantes da saúde, que é a última camadinha aqui. Muito bem. Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Não, prof, tá tudo bem. Tá certo. Nós vamos agora, nós vamos para o intervalo, e aí 20h20 a gente volta, tá bom? Eu só queria dizer para vocês assim, que a gente tem que ampliar o nosso olhar, ampliar a nossa mente, e não tá naquele pensamento mágico religioso lá do século V a.C., onde as pessoas acreditavam as doenças, a saúde, a quê? A manifestação dos deuses, ao castigo dos deuses, certo? Ou um favor dos deuses. A gente tem que sair desse pensamento. Eu vejo muito esse pensamento nos dias atuais. As pessoas tentando colocar a um Deus algo que não tem nada a ver, gente, que é simplesmente desigualdade em saúde. Que se existisse, certo? Não existisse aquela iniquidade em saúde, aquela doença poderia ser evitada, seria evitada de fato, e aquela condição de saúde seria também evitada, e aquela pessoa não ia morrer, tá bom? Nós vamos para o intervalo, voltamos 20h20, tá bom? Tchau para vocês, bom intervalo. Tchau. Deixa eu ver alguém no bate-papo aqui. Professora, eu vou sair aqui e vou demorar um pouquinho, ok? Professora Zenilde pediu para avisar que já entra. Teve imprevisto, ok? Ok. Gente do céu, volta às aulas. Professora? Oi. A senhora já postou algum fórum para hoje? Já, tá lá. Vou temperar o feijão.
Ótimo, bom jantar para você, Elisete. Tá lá tudo, viu, gente?